Capítulo 7. Essência. Comece hoje a apresentar ao mundo quem você é. Te convido a ler o livro de Esther e se atentar principalmente no capítulo 2 até o capítulo 4. É um livro pequeno e fácil de ler. Gente, eu amo a história de Esther. É uma bela jovem, ela é órfã, adotada por Mardoqueu, que salvou todo o povo de Israel, que tinha uma pena de morte coletiva. A Esther, ela poderia ter sido apenas uma linda mulher, mas ela se tornou uma rainha. Poderia então ter sido uma bela rainha, mas se tornou a preferida do rei. Esther poderia ter perdido coisas e pedido para si mesmo, mas ela preferiu agir conforme o plano maior de Deus e salvar todo o povo. Pode ser que você saiba todas essas informações sobre ela, mas o que eu quero mostrar agora é que você pode ter muito em comum com Esther. Não perca a essência do propósito. Deixe-me apresentar você a dois reinos que fazem parte da sua vida. O reino passageiro, que é este mundo em que nós vivemos. Agora, é nessa jornada aqui na Terra que você está. E o reino eterno, que é um mundo espiritual, a realidade que Deus sonhou para nós e que deve refletir em tudo que nós fazemos. No reino passageiro, Esther era somente uma jovem órfã. No reino eterno, ela foi levantada como protetora da linhagem messiânica. Esse era um propósito. Esther não se tornou rainha por acaso. Isso nos mostra que não devemos acreditar que o nosso propósito possa ser limitado pela forma como nos apresentamos no reino passageiro. Nós somos muito mais do que se pode ver. No reino passageiro desse mundo, podemos ser donas de casa, estudante, empreendedora, cozinheira, professora, mãe, babá, não importa. Nós podemos ser mulher que tiveram uma história difícil de abandono, de rejeição, de traição. Contudo, no reino eterno, podemos ter uma grande posição, sublime a tudo o que vivemos. Esther era uma jovem que não tinha pai nem mãe, estava em uma terra estranha, onde trabalhava pesado. Você pode olhar para si mesmo e pensar: meu Deus, eu sou apenas uma mulher do mundo. Não, você é Esther. Você é uma princesa no reino de Deus, no reino eterno, e tem um propósito muito maior do que você pensa, mesmo que o cenário ao seu redor não seja favorável. Eu não sei qual o propósito de Deus para sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus reservou algo muito grande para cada uma de nós. Podemos olhar para nós mesmas e ver apenas filhas, imperfeições, falhas e tantos outros desafios. No entanto, Deus vê um potencial enorme e Ele acredita em você. Ele investe em você, ele levanta você e te capacita. Ele vê você como uma princesa. Você pode ser como apenas uma órfã, entre aspas, mas tudo o que foi dito até aqui é justamente para que você comece e reconheça quem realmente é e viva como quem nasceu para ser, uma princesa escolhida para cumprir um grande propósito. Deus vê você como uma rainha sábia, alguém que vai fazer história, alguém que vai mudar destinos. Deus chamou você para mudar o destino das pessoas ao seu redor, por exemplo. Deus escolheu uma jovem órfã, talvez até desprezada por muitos, para fazer dela uma mulher que mudou o destino de uma nação. Aqui, no reino passageiro, você pode pensar que é só mais uma mulher, mas como princesa de um reino eterno, você é alguém que nasceu para influenciar na sua maneira de falar, de vestir e até de se comportar. Mas como? Nunca perdemos de vista a essência do seu propósito. Nunca, não se importe com o que estiver fazendo. O mundo precisa que você se apresente como verdadeiramente você é, uma princesa de um reino eterno. O texto bíblico do livro de Esther fala que ela foi levada ao palácio para seguir a mesma carreira das belas jovens da sua época. Contudo, mesmo que ela não entendesse o que estava acontecendo, Deus estava conduzindo ela para uma outra carreira. Enquanto estamos nesse reino passageiro, nós seguimos carreiras, profissões, ministérios e como tantos outros. Contudo, a história de Mister nos mostra que uma princesa no reino eterno não segue simplesmente uma carreira, ela segue um propósito divino. Por isso, nós precisamos preservar a essência que nós recebemos de Deus. Talvez você esteja vivendo algo na sua vida sem entender o porquê. Você pode estar confusa, triste e até cheia de questionamentos. Ei, Deus tem um propósito para a sua dor. Não acontece por acaso. Esther não estava ali por acaso. Você não está aí por acaso.
Há alguns anos, eu passei por um momento na minha vida no qual me perguntava a razão de tudo aquilo. Eu fiquei 3 meses em uma UTI e eu não tive a alegria de pegar a minha filha nos meus braços. Já no primeiro dia de vida, minha filha primogênita, ela passou por uma cirurgia muito delicada. Semana após semana, eu ouvi palavras difíceis e duras que uma mãe poderia receber. Entretanto, por mais dolorosa que fosse aquele momento e por mais que eu desejasse não ter passado por nada daquilo, no fundo, eu sabia que Deus tinha um propósito para minha dor. E num dos meus propósitos é estar aqui para dizer assim o seguinte para você: filha, você pode achar que é alguém sem valor. Você pode se sentir órfã, sozinha e não entender o porquê de muitas coisas acontecerem na sua vida. Todavia, Deus está lhe dizendo: você pode até ser órfã, mas eu a levanto como uma rainha. Você até pode não entender o porquê dessa aflição, mas eu estou usando você para livrar uma nação. A sua vida existe para cumprir um propósito maior. Por isso, nunca perca a essência do seu propósito. Nunca perca a essência da humildade. No reino passageiro, Esther poderia ter optado por fazer o seu próprio destino, mas como princesa de um reino eterno, ela se submeteu ao cuidado de um primo que lhe ensinou os valores do reino de Deus. Isso revela que Esther era leal e fiel ao seu mentor. Quando ela foi exortada por Mardoqueu de que não estava naquele lugar de honra sem motivos, Esther logo se lembrou dos valores que aprendeu e se submeteu ao primo e a Deus. No reino passageiro, nós somos estimuladas a ser dona do nosso nariz. Por trás dessa expressão está uma cultura bem desonrosa, principalmente contra aqueles que nos ensinam a proceder dentro dos valores do reino eterno. Nós precisamos ser fiéis e obedientes como Esther. Independente que o mundo prega, a mulher vai contra. Independente que o mundo prega, a mulher vai contra os valores do reino. Somos dependentes uns dos outros. Nós não somos donas dos nossos narizes, não. Se você é solteira, por exemplo, quem orienta você é seus pais. E se é casada, é o seu marido. Deus determinou que essas pessoas tivessem autoridade sobre a sua vida. Você não pode enxergar, então, a submissão como uma opressão, mas sim como um cuidado de Deus sobre você. Existem mulheres que não gostam de receber ordens. Pensam assim: quem manda na minha casa sou eu, a última palavra é minha, ninguém manda em mim. E isso é desonra. E na verdade está enraizado aí um orgulho, uma falta de humildade. Eu acredito no poder de cooperar entre o marido e a mulher, mas, sobretudo, para viver em harmonia, os papéis devem ser corretamente desempenhados. Por isso, ser rainha, a Esther poderia pensar que estava em uma posição de autoridade superior e por isso não precisava da orientação de ninguém. Podia também fazer o que bem entendesse, contudo, ela não agiu assim. Ela soube reconhecer a autoridade do primo e obedecer com um coração humilde. Esther seguiu as ordens do primo, porque sabia que dessa forma ela estava obedecendo a Deus. Ela ouviu a voz do Senhor por meio da orientação do seu primo. E o seu coração permaneceu humilde, mesmo que o título que ela tenha recebido tenha sido de rainha. Durante todo esse livro, você foi cheia das verdades de Deus a seu respeito. Isso com certeza vai colocar você em um nível mais alto. Você será ainda mais destemida, confiante e cheia de atitude. Todo o seu potencial levará você a altas posições. No entanto, quando você chegar lá, não perca a sua essência. Não perca o coração humilde e ensinável de quem sabe que é completamente dependente de Deus para tudo. Aquele que depende das suas capacitações pode chegar rápido onde deseja, mas quem permanece com o coração ensinável e humilde chega longe e permanece nesse lugar de autoridade. Não perca a essência do reino. Esther com certeza era muito linda. Eu imagino que o rei poderia ter qualquer mulher que ele quisesse, e mesmo assim escolheu ela. Ela não se descuidou da sua aparência, mas como princesa de um reino eterno, ela sabia o que era mais importante, aquilo que estava em seu coração e não no exterior. Ela tinha permanecido fiel ao propósito eterno e também com um coração humilde e ensinável. Esse é o segredo de Esther. A beleza do seu coração trouxe formosura para o rosto, conforme a Bíblia já nos ensina em Provérbios 15:13. Ela era bela, de boa aparência e cheia de formosura. Existem mulheres muito bonitas, mas estão vazias. Não adianta ser bonita por fora e vazia por dentro.
Não adianta cuidar do corpo, vestir bem e não cuidar da beleza interior, que é o caráter. Cuide do seu coração e seja amorosa, misericordiosa. Olhe para os outros com o olhar de Deus. Seja gentil, educada, doce. No reino passageiro, Esther se tornou rainha, mas ela não perdeu o coração de princesa do reino eterno. As suas atitudes eram simples e humildes. Mesmo sendo considerada mais bela, ainda que tenha alcançado o favor de todos e se tornado famosa, rica e poderosa, Esther não perdeu a essência do reino. No reino terreno, Deus pode fazer você andar em lugares altos. Ele pode dar a você posições de destaque. No entanto, você deve preservar a sua fé e manter-se firme e obediente ao Senhor, pois nenhum lugar é tão alto no reino passageiro que se compare à posição no seu reino eterno. Então não se deixe corromper, não se torne refém da vaidade. Cuide do corpo, mas tenha cuidado redobrado com o orgulho. Deus tem dado muito a você? Então cuide do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. Você já ouviu isso? Há mulheres que infelizmente se vendem, se corrompem, perdem a posição de servas. E mesmo envolvida no seu papel de rainha no reino, Esther não ignorava a situação de seu povo. Ela era generosa e altruísta. Ela viu que seu primo não estava bem e procurou saber a situação. Muitas vezes estamos tão envolvidas nos nossos papéis no reino passageiro que nem sequer nos sensibilizamos com a realidade do nosso povo, das pessoas à nossa volta. Como princesas de um reino sem fim, um reino eterno, nós devemos estar atentas às necessidades das pessoas. Ao saber do perigo que corria juntamente com seu povo, Esther sabia exatamente o que fazer e quais ferramentas usar para vencer a guerra. Ela lançou mão de um reino eterno, orou e jejuou para buscar a Deus e sabedoria. Esther era linda e o rei a amava. Ela podia ter jogado todo o charme, a sensualidade para pedir o que quisesse ao rei. Contudo, ela agiu como uma princesa de Deus. Antes de se apresentar ao rei, ela buscou de Deus, por meio de jejum e oração, uma resposta. Então agora, pega uma folha. Independente da posição que você esteja nesse reino passageiro, eu quero que você escreva qual o propósito seu no reino eterno que você não pode esquecer durante a sua vida aqui. Qual deve ser a sua prioridade enquanto você está nesse reino passageiro? Isso era saber do que estava acontecendo, de um decreto real que estava determinando a destruição do seu povo. Ela não saiu correndo desesperada, não. Não, ela não foi tirar satisfação com Amã ou foi contar ao rei tudo. Não, ela foi se consagrar. Ela sabia quem era ela e quem verdadeiramente o rei era. Como ela precisava saber a quem recorrer quando as coisas ficam difíceis, assim também devemos saber a quem recorrer. Esther tinha tudo o que quisesse ao seu dispor, mas sabia que só uma coisa era realmente necessária para mudar a história: Deus. Isto mostra um coração dependente. Consagre-se ao Senhor, busque Ele, tire um tempo de jejum, de oração, seja sensível à situação que está à sua volta, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Seja bem informada e engajada até socialmente. Levante-se, levante um clamor. Clame pela sua cidade, clame pelas suas autoridades. Não deixe que os seus olhos estejam focados apenas no seu umbigo. Sobretudo, se você saiba como levar as boas novas do reino eterno para todos que precisam. E não se esqueça, quando você estiver brilhando bem forte em lugares altos, recebendo reconhecimento por tudo que você faz, existem três coisas que você nunca pode perder de vista: o propósito, o coração humilde e a dependência total de Deus.